2h42, o assunto agora é economia. O Índice Geral de Preços ao Mercado, o IGPM, que é usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou uma inflação de 0,52% em maio deste ano. Uma taxa abaixo, por exemplo, de abril, 1,41%, e de maio, 4,10%. Nós vamos conversar sobre o impacto disso com Daniel Aranovich, diretor de Gestão Patrimonial e Locação da Regional Secov Campinas. Daniel, muito boa tarde, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no estúdio CBN. Boa tarde, tudo bem, Marcos? Tudo bem. 0,5% de inflação, Daniel, isso significa que, claro, tudo está passando pela inflação, mas que esse aumento um pouquinho menor em relação a outros produtos pode fazer com que o mercado do aluguel aqui na cidade de Campinas, também na região, tenha um crescimento? Então, a gente espera que sim, né? Não é nem que baixou um pouquinho, né? Ele teve um mês anterior de 1,41, ele desceu agora para 0,52, é uma redução bastante boa. Ele veio do histórico do começo do ano de 1,8, 1,7, 1,4, e agora a gente chegou em 0,52, e ele veio numa época boa, porque Campinas tem um histórico de receber muito estudante em julho, e dezembro e janeiro. É porque as faculdades começam a ter os novos turnos, as novas turmas, e a gente sabe que Campinas tem esse polo de ensino muito forte. Então, acontece essa redução no mês, que é bastante importante para o setor de locação de Campinas. Já começou esse movimento da busca por aluguéis para estudantes. Isso vai muita certeza, ajudar esse aumento no volume de novos aluguéis, sim. E a tendência de mercado é essa mesma, Daniel, é que como os estudantes vêm, claro que você tem estudante de todas as classes sociais, né? Então a gente tem aquele estudante que vem para Campinas para uma particular ou até para uma universidade estadual como a Unicamp, mas que tem um poder aquisitivo mais alto, mas você tem também aquele estudante que vem nesse meio de ano aí tentando, entre aspas, sobreviver na cidade, né? Com esse tipo de inflação um pouco menor, isso pode fazer com que o impacto no preço do aluguel aconteça, ou por ser uma época, uma sazonalidade importante, o aluguel ele vai continuar alto, mesmo com essa inflação mais baixa, já que a gente está falando de maio, um mês antes desse período, vamos dizer assim, de pico. A gente imagina que pro outro lado da mesa agora, que o dono de imóvel para alugar, né? Esse aumento constante do IGP dos últimos 16 ou 18 meses, que deu aquele monte de discussão que a gente falou da outra vez, chegou a bater 29%, 30% de reajuste em alguns aniversários do ano passado, também, por outro lado, colocou muitos imóveis à disposição, né? Aumentou um pouco essa oferta de imóveis não ocupados. Então, eu acredito que o dono de imóvel, o investidor, também vai usar esse momento para gerar uma liquidez e uma redução nessa oferta e viabilizar o aluguel num valor mais adequado, tanto para ele como proprietário, quanto para o novo inquilino que entra agora buscando esse novo espaço aqui em Campinas. Ô Daniel, claro que existem preços de tabela, né? O pessoal procura pelos sites, né? Para ter um aluguel. Eu acabei de receber aqui uma mensagem no meu pessoal sobre, né, uma oferta de apartamento para alugar, mas ainda é negociável com o proprietário, porque às vezes, por exemplo, tem um preço padrão, mas esse estudante, essa família desse estudante consegue às vezes um desconto porque tem um imóvel há algum tempo fechado, né? A gente sabe disso também, que tem imóveis que não são ocupados há algum tempo, de um ano até para mais. Tem isso também que pode fazer uma variação, não no IGPM exatamente, mas para a pessoa que vai buscar esse aluguel, dá para fazer uma negociação e sair um pouco mais barato que o preço pedido? Então, eu acho que sim, né? Essa é uma premissa de mercado. O importante para o estudante, qualquer outro inquilino que venha a ocupar um novo imóvel, um novo contrato, é que ele primeiro conheça um pouco da cidade. A gente sempre indica que ele escolha algum corretor, uma imobiliária, que ele
gere alguma confiança para ele, e aí entenda um pouco, quem é de fora, entenda um pouco a lógica da cidade, aonde vai estudar, aonde vai trabalhar, onde quer morar, e aí procure naquela região alguns imóveis que atendam, e aí fica mais fácil de ele conseguir comparar um tipo de imóvel com outro. É muito difícil comparar um imóvel com uma região, por exemplo, como Cambuí, que tem valores um pouquinho mais altos do que o resto da cidade, com outro bairro. É importante concentrar numa região que tem interesse e aí tentar comparar imóveis que interessam para ele, e aí sim, gostou de um ou de dois, acho que tem que mandar a proposta, tentar negociar, e aí ver, obviamente, como é que está a condição do imóvel, o quanto vai ter que investir no imóvel para poder ocupar ou não, se era doméstico, está reformado ou não. Às vezes pegar o aluguel um pouquinho mais alto, mas que não tenha que fazer nada para entrar, é um investimento mais baixo no começo, por mais que isso gere um valor de aluguel um pouquinho mais alto, e aí depende um pouco do perfil do cliente ou quanto ele está disposto a fazer um primeiro investimento de reforma ou de algumas compras são meio obrigatórias para o início de contrato, né? Daniel, a gente também presta atenção num outro detalhe, que é o seguinte, né? Hoje a gente, depois da pior fase da pandemia, quando começaram os trabalhos presenciais novamente, a gente vê muita construção, muito empreendimento aqui em Campinas também. Isso faz, claro que eles estão em construção, né? Então eles ainda não estão habitados. Para a parte do aluguel, isso pode ser bom também, uma oferta maior de imóveis para quem está procurando um aluguel? É o que você falou, o ciclo, né, nosso ciclo de construção é um ciclo muito longo. Entre o começo e a entrega, vai aí de 40 a 50 meses. Realmente tem um volume alto de obras hoje na cidade de Campinas, de tudo que é tipo de apartamento, desde estúdio até um por andar, casa, apartamento, sala. Isso vão acabando essas obras ao longo do tempo e vai renovando um pouco o estoque. Então, o que acontece é que geralmente não vai haver uma redução do aluguel, porque esses novos empreendimentos que vão sendo entregues têm uma nova arquitetura, uma tecnologia um pouco mais moderna, como o automóvel, por exemplo. Ele vai colocar um outro valor de aluguel daqui por diante, né? Então, alguns clientes estão dispostos a renovar o seu aluguel para um prédio mais moderno, uma área de lazer, uma segurança, uma planta mais moderna, vão dar esse pulo para o novo imóvel e vai acabar desocupando. A gente está com o contato ok com o Daniel. Daniel, você nos ouve? Acho que a gente perdeu o contato. Então vamos agradecer ao Daniel Aranovic, ele é diretor de gestão patrimonial e locação da Regional Secov Campinas. Afinal de contas, neste mês, né, no último mês, o valor ficou abaixo da inflação. Não é que não teve inflação, mas foi uma inflação de 0,5% em maio, né, no índice usado nos contratos de aluguel, o que fez uma baixa importante, depois de 1,41 em abril e em maio do ano passado foi 4,10, ou seja, muito menor esse número. O índice de preços ao consumidor que mede o varejo passou de 1,53 para 0,35. Então está recuando o índice e quem sabe pode ser uma boa oportunidade para quem vai precisar alugar um imóvel.